A situação em que o livro do Apocalipse nasceu da Bíblia, né? O número de cristãos tinha crescido e eles tornavam-se uma presença incômoda por seu estilo de vida. Começaram a ser perseguidos pelo Império Romano, muitas famílias tinham seus bens confiscados, gente era presa e assassinada quando se recusava a adorar os deuses ou o imperador. Espalhavam-se boatos dizendo que os cristãos faziam coisas horríveis em suas reuniões e que eram nocivos à humanidade. O grupo corria o risco de desanimar. Alguns achavam que a prometida segunda vinda de Jesus estava demorando muito. Era preciso comunicar uma forte esperança às comunidades cristãs. Esse era o grande objetivo do livro do Apocalipse. O estilo literário, saída para uma situação difícil, né? Nesse clima de perigo e perseguição não dava para combater o Império Romano às claras. Também não adiantava escrever uma análise comedida da situação. Para ajudar a dar esperança aos que corriam perigo e viam seus companheiros perderem seus bens ou serem martirizados, o texto tinha que ter muita força. Então, em vez de descrever simplesmente o que acontecia, dar conselhos ou consolo em linguagem normal, o autor preferiu usar um estilo cheio de imagens fantásticas, grandiosas e simbólicas. Assim conseguia dois efeitos: não chamava a atenção dos romanos e alimentava nos perseguidos a esperança e a fé por estarem fazendo parte de um grande combate no qual o próprio Deus estava envolvido. É por isso que o livro é todo cheio de fenômenos cósmicos, lutas no céu, monstros assustadores, números, lugares e figuras que simbolizam a realidade e as promessas de Deus. O clima de guerra do Apocalipse. No Apocalipse defrontam-se duas forças. De um lado, o Cordeiro de Deus, Jesus e seus seguidores. De outro, os poderes do mal. A briga é descrita em termos de grande catástrofe cósmica. Caem estrelas, corre muito sangue, a terra está em fogo, é um flagelo atrás do outro. É um cenário e tanto para a grande batalha entre o bem e o mal, que envolve o céu e a terra. Na verdade, quanto pior for a descrição da tragédia, maior é o apelo para confiar em Deus, que está no comando e vai ser vencedor apesar de tudo. É como se o Apocalipse estivesse dizendo à comunidade cristã e a todos os povos em todas as épocas, né? O que vocês estão passando não pode ser pior do que esta guerra. Seja qual for o tamanho da catástrofe, fiquem firmes com Deus, Ele pode mais. Uma grande variedade de símbolos de cada lado, né? Símbolos e imagens apresentadas em visões fantásticas são características próprias da linguagem apocalíptica. Comunicam uma verdade importante, mas não podem ser tomados ao pé da letra. Só para ter uma ideia de como isso funciona, vejamos a descrição simbólica do próprio Jesus que está no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 16. Jesus aparece no meio de 7 candelabros. Os candelabros são as 7 igrejas que o texto vai usar como símbolo de toda a igreja universal, né? Porque 7 é um número que representa a totalidade e a perfeição. Jesus aparece com uma longa túnica e um cinto de ouro, sinais que mostram Jesus como um sacerdote, né, por causa da túnica, e o ouro, né, que remete a rei. Jesus aparece com cabelos brancos, que é o símbolo da eternidade. Jesus aparece tendo na boca uma espada afiada dos dois lados, né? De 2 gumes, indicação da dupla força penetrante da palavra de Deus, né? Para salvar e para denunciar o mal. Para anunciar a salvação e para denunciar o mal, né? Do lado das forças do mal, 3 tipos de figuras se destacam. Um grande dragão, que está lá no Apocalipse capítulo 12, né? Ele ataca uma mulher grávida, revestida pelo sol e com uma coroa de 12 estrelas. Ela está para dar à luz. O dragão quer matar o menino que vai nascer, mas a criança nasce e Deus a carrega rapidinho para junto de seu trono e arranja um refúgio para a mulher no deserto. Como não conseguiu derrotar a mulher, o dragão foi fazer guerra aos descendentes dela. Por causa das imagens fortes, muita gente pensa que é um livro para assustar, mas o objetivo é trazer esperança. A mulher representa a igreja que vai fazer Jesus nascer no meio do povo, o dragão é o mal que ameaça os cristãos. Como Jesus já ressuscitou agora para persegui-lo, só fazendo guerra aos seus seguidores, que são a descendência da mulher. 2 feras aliadas ao dragão em Apocalipse capítulo 3, né? Eram figuras terríveis. A primeira tinha 7 cabeças, sinal de total poder político, e 10 chifres, símbolos de força. Era arrogante, desafiava a Deus. Gente de todos os povos estava disposta a adorá-la. A segunda, menorzinha, mais poderosa, estava a serviço da primeira, fazendo a propaganda do mal para seduzir as pessoas. Marcava com um sinal quem tinha feito aliança com a primeira fera e só esses que estavam marcados tinham o direito de comprar e vender qualquer coisa. Dá para você perceber que isso lembrava como os cristãos, como o Império Romano confiscava os bens dos cristãos? Quem lia o texto identificava os marcados com aqueles que cediam por meio da perseguição. Mas isso não aconteceu só naquela época. Em todos os tempos existem situações em que as pessoas são pressionadas a trair a sua consciência para conseguir vantagens financeiras. É só ler o jornal com cuidado para descobrir como há consciências que se vendem.
Uma mulher rica embriagada de sangue em Apocalipse capítulo 14. A mulher é chamada de Babilônia porque a Babilônia tinha sido tradicional inimiga do povo judeu. Mas na verdade a descrição e os símbolos usados mostram que se trata de Roma, a sede do império que persegue os cristãos. A mulher está embriagada com o sangue dos mártires que são sacrificados porque não aceitam renegar sua fé. Vai ser derrotada e os comerciantes aliados a ela vão chorar a perda dos seus lucros. Mas se a referência era Roma, por que foi utilizado outro nome? Ainda hoje, em tempos de ditaduras violentas, poetas e cantores se referem a figuras do passado para que o povo pense no que está acontecendo no presente. Além disso, Babilônia representa para os judeus a lembrança de um inimigo vencido. Usar esse símbolo ajuda a despertar emoções. Dois números que têm dado o que falar. Os números do Apocalipse têm função especial simbólica, como acontece muito na Bíblia inteira. Como já vimos, aparecem 7 igrejas, representando toda a Igreja Universal. A mulher que o dragão quer derrubar usa uma coroa de 12 estrelas. 12 é o número que representa o povo de Deus, os 12 apóstolos, e as 12 tribos de Israel, tanto na Antiga Aliança, as 12 tribos de Israel, como na Nova Aliança, os 12 apóstolos de Jesus. Há muitos outros símbolos numéricos no texto, mas 2 se destacam. O número da fera, a chamada besta do Apocalipse. O texto diz, quem tiver inteligência calcule o número da fera, porque é o número de um homem. E esse número é 666, conforme está no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Naquele tempo havia a prática de atribuir valores numéricos às letras em certas situações. 666 corresponde à soma dos valores das letras que compunham o nome do imperador de Roma. Esse número era conveniente também porque comunicava com ironia as pretensões de um poder que se fazia adorar como Deus. Veja só, 7 significa perfeição, repetir 3 vezes era confirmar para valer, 6 era quase 7, mas não chegava lá. 6 repetido 3 vezes, 666, era um jeito de dizer alguém que pensa que é a confirmada perfeição, mas confirmadamente não consegue chegar a tanto. E isso era o que o autor do Apocalipse pensava sobre o imperador de Roma. O número dos que salva. No capítulo 7 do Apocalipse, os que se conservaram fiéis a Deus formam uma multidão diante do trono celeste. São 144 mil. São os que se salvam, a parte da humanidade que vai participar da glória de Deus no céu. O número 144 mil é muito especial. Substitui o que nós teríamos de dizer com uma frase bem mais comprida. 144 mil é igual a 12, Número do povo da Antiga Aliança vezes 12. Número do povo da Nova Aliança, vezes 1000, que significa uma grande multidão. O Apocalipse diz, salvam-se 144 mil. Traduzindo em linguagem comum, diríamos, salva-se uma grande multidão de gente, tanto do povo que veio antes de Jesus, como do povo que o seguirá depois. Para os que têm fé, o Apocalipse é o livro da esperança, da presença de Deus resgatando os que são fiéis, mesmo quando parecem derrotados. Para qualquer pessoa, religiosa ou não, pode ser uma boa oportunidade para pensar em tudo que está em jogo quando a humanidade se decide pelo bem ou pelo mal. Segundo a Teresinha M.L. da Cruz, na obra Descobrindo Novos Caminhos, nas páginas 141 a 145. Hasta la vista, babies. Até a próxima.